Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, você que está com o seu celular, coloque no modo avião. Porque o que Deus tem para fazer aqui hoje não pode receber nenhuma ligação do cão. Nebagarras. Riedebekanda labassure de mandala yosho. Redababachete kanda labassuri na mandala yosho. Evangelho de João, capítulo 16, no verso 5, passemos a ler até o 15. Na minha tradução da King James, vai dizer assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro, é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei. 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 12. Preste atenção no 12. Eu ainda vos tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento repita comigo, neste momento. 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Até aqui. O tema dessa noite, você que anota ou que gosta de guardar, é meu melhor amigo. O Espírito Santo é teu melhor amigo. Nós vamos falar em demasia hoje do Espírito Santo. Mas eu vou falar tanto do Espírito Santo, que talvez alguém que for assistir, ou alguém desavisado, ou até um espírito desavisado, porque ele já não está mais aqui, mas ele pode aprisionar a mente das pessoas lá em casa. Vai falar, que negócio é esse desse pastor, que vai falar tanto do Espírito Santo? Cadê Jesus nessa conversa? Por que fica falando tanto do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo? Antes eu nem sabia que tinha o Espírito Santo. Agora eu achava que era um espírito. De repente vão me falar que é uma pessoa. Aí vem um pastor e fica pregando desde o início do culto, falando Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não vai falar de Deus, não vai falar de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Volta 2 páginas aí, capítulo 14. Verso 16. João 14, Jesus está dizendo para não ficarmos tristes e nem se turbar o nosso coração. Porque ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e ele já avisou a gente, porque se não fosse assim ele não teria avisado. Ele disse que para chegar nesse lugar que tem muitas moradas, no versículo 6 ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho para chegar ao céu é somente Jesus Cristo. Mas no versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, repita comigo, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Deixa essa página aí. Ele vos dará outro. 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 Ele vos dará outro.
Outro Deus? Não. Outro concorrente para Jesus Cristo? Que nós vamos falar tanto do Espírito Santo hoje? Não. A palavra outro, no original grego, não aponta para outra pessoa. A palavra outro, no original grego, que João escreveu, é a palavra allos. Allos, no seu original, quer dizer outro da mesma espécie ou tipo. Vou te explicar. Esse copo é de plástico. Se eu encher outro copo de vidro, eu posso dizer que é outro copo. Mas se eu encher outro copo de plástico do lado e colocar ao lado desse, é outro copo do mesmo tipo e da mesma espécie. Então, nós não cometeremos nenhuma heresia de falar do outro Consolador. Porque o outro Consolador é da mesma origem, do mesmo tipo do Pai e do mesmo tipo do Filho. Ele é a terceira pessoa em uma pessoa. Desde a antiguidade, o Espírito Santo não é privilégio somente do Novo Testamento. Em Gênesis, na criação do homem, na criação do mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. O Espírito estava esperando uma ordem. E Deus disse: e haja Jesus. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das trevas, esperando somente uma ordem. E a ordem veio: haja Jesus. E onde a luz chega, as trevas vão embora. Então, o Espírito Santo não é privilégio do Novo Testamento, como muitos acreditam. Na criação do homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer está no plural. Se está no plural, não seria uma pessoa que realizaria isso. Seria o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Pai desce, pega do barro. Eu não consigo imaginar ninguém fazendo um boneco de barro em pé. Então eu tenho para mim que você é a obra-prima da criação, porque até Deus, quando foi fazer a mim e a você, Ele se ajoelhou. Quem disse que você não é nada? Quem disse que você não pode? Se até o próprio Deus vivo, para construir você, se ajoelhou. Pastor, que heresia! Não está escrito nada na Bíblia. Então eu posso viajar. E depois daquele boneco pronto, nariz, ouvido, orelha, pernas, braços, faltava algo.
E a Bíblia diz que Deus soprou do seu espírito na narina de Adão. Uá! Esse sopro é tão importante que ele tem nome. Ruá! Não fecha a boca. Do início ao fim dessa palavra emite-se um som. Ruá! Essa palavra no original quer dizer fôlego de vida. E esse homem se tornou alma vivente. Como nós somos uma igreja pentecostal, como nós somos uma igreja que ora, como nós somos uma igreja que estuda, amém? Toma posse aí. Alguns é pela fé. Eu não preciso ficar provando para você que o Espírito existe desde o início. Então nós só vamos fazer essa introdução. Querido, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, que essa pregação eu acho que ela vai se dividir em duas partes. E a segunda parte vai ser na minha próxima escala. Então se você quiser assistir, venha nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na minha próxima vez aqui. Ah, pastor, mas vai ser quarta a sua próxima vez. Tem dia para você vir? Ou quarta-feira é assim? Ah, é quarta. Eu não vou dar conta de falar nem dos dons hoje. Nós vamos falar somente do quanto nós temos subestimado Ele. Por que outras religiões não funcionam, sendo que eles têm estudo? Por que outras religiões não funcionam, sendo que eles têm doutrina? Por que outras religiões não funcionam, sendo que eles têm palestra? Por que outras religiões não funcionam, sendo que eles têm adeptos e seguidores que investem? Por que outras religiões, até de magia negra, funcionam e prosperam por um tempo, mas no final caem em si mesmo, sendo que eles recebem patrocínio? Sabe por quê? Nós também temos ensino, nós também temos doutrina, nós também temos religião, nós também recebemos patrocínio, nós também recebemos instrução. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Me ajuda, irmão. Os outros só têm técnicas. Nós temos quem sabe todas as coisas do Pai. Os outros até têm amor e faz a obra por amor, sim. Não vem me falar que não. Tem religião que faz obra com mais amor do que crente. Mas eles têm o amor substantivo. Nós temos o amor pessoa dentro de nós. A Bíblia diz que o novo nascimento traz consigo o Espírito Santo para morar dentro de nós. Romanos capítulo 8, verso 9, vai dizer assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Porém,
Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Eu amo Romanos 8:11. Lê comigo. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos igualmente vos dará vida e seus corpos mortais, por intermédio do seu espírito que habita em vós. Juntamente com a salvação, nós ganhamos o Espírito Santo. Mas pastor, me explica melhor isso. Como pode? Não sei o dia que você decidiu caminhar com Cristo. Não sei como foi. Não sei se foi num lar, numa célula, num pequeno grupo, na rua, num panfleto. Existe um grande pregador que está na mídia aí, que ele aceitou Jesus assim. Ele estava passando na frente de uma igreja que tinha um culto após o outro, 24 horas por dia. Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe. Geralmente ela fica no centro. E as pessoas ficam, de hora em hora tem um culto. E isso é uma bênção. E a pessoa, hoje ele é um missionário. Ele está na mídia, ele tem uma empresa, ele tem uma igreja, ele tem uma TV. Ele disse que ele aceitou Cristo, sabe como? Ele estava passando na frente dessa igreja. E entre ele passar de um lado a outro do prédio, quando ele chegou na porta, a única voz que saiu do microfone foi a que pegou ele. Aceita Jesus hoje, senão você vai para o inferno. Da rua, ele entrou e aceitou Jesus. Depois do sermão do galo, essa foi a conversão mais rápida que eu já vi. Pastor, que história é essa do sermão do galo? Ué, o sermão mais curto que tem foi quando o galo cantou. Cantou 3 vezes, Pedro se converteu. Sermão mais curto que a gente conhece. O galo. Acharam que eu ia fazer o galo aqui, né? Não vou pagar esse King Kong. Aham. Pedro. Então, um outro poder, como nós falamos aqui em João 14:16, é da mesma espécie. É o mesmo. Logo, nessa ministração, quando nós falarmos tanto do Espírito Santo, Jesus Cristo não vai ficar com ciúme, porque esse é o projeto dele. Ele quer que eu e você falemos do Espírito Santo 24 horas por dia. Ele quer que eu e você tenhamos vida com o Espírito Santo 24 horas por dia e parar com essa história de que nós aprendemos lá nos nossos irmãos romanos, que ele é um espírito. Ele não é um espírito, ele é uma pessoa. E essa pessoa está dentro de mim, está dentro de você, desde o momento que nós levantamos as mãos. Me lembrei agora quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Não orei nada em línguas, mas algo tinha acontecido. Mas eu até então estava na mentira, achando que quem não falava em língua não tinha o Espírito Santo. E nós tínhamos uma célula que dava uma média de 32 pessoas por semana, a célula que eu e a Cristiane tínhamos. A nossa primeira célula. E um dia eu fui para o monte para orar. Deus, mas eu acho que eu não recebi o Espírito Santo aquele dia. Eu não sei por que acontece comigo, eu não oro em línguas. Eu não sou igual aqueles irmãos assim. Eu não sei, não acontece isso comigo. E depois de alguns dias que eu fui àquele monte orar,
Só Deus sabe o quanto eu orava, o quanto eu jejuava. Eu tive um sonho. Ou foi sonho, ou foi visão. Ou se dentro do corpo, ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. No sonho, alguém me pegou pela mão. E eu sentia que aquela pessoa era muito poderosa. Que eu não conseguia olhar no rosto dele. Mas eu sabia que eu devia reverência a essa pessoa. E me tomou pela mão e eu só senti quando disse, só ouvi quando disse assim, venha aqui comigo. E me caminhou. E num piscar, num instante, eu estava olhando a minha célula. Com aquele monte de homem no final da célula, tudo orando assim, e eu lá, falando a palavra, e eu me vi. E aquela voz falou assim para mim, tá vendo isso? Eu falei, tô. Falou, agora vem cá. Em um instante, eu estava dentro da oficina que eu trabalhava pintando o carro. E se tem alguém que sofre na oficina, é o pintor, gente. Porque quando chega para pintar, o prazo já estourou e o dono do carro está toda hora ligando para o pintor, achando que é o pintor que atrasou. Quem faz obra aqui também passa isso, né? Portanto, tenha dó dos pintores de casa, de portão, porque geralmente todo mundo atrasou e a bomba arrebenta na mão do pintor. E aí o Espírito Santo me levou naquela empresa que eu trabalhava. E me levou dentro da estufa que eu pintava carro. E eu me vi pintando carro. E eu me vi lixando, e geralmente quando dava algum probleminha dentro da estufa, você tem que resolver na hora, você tem que ser meio MacGyver, você tem que ser muito sábio, dá um probleminha lá, o carro já não anda mais, você não pode tirar, você resolve lá dentro mesmo. Quem é pintor aqui que está me assistindo, ou já pintou o carro, sabe disso. Então eu falava, Espírito Santo, me ajuda com esse carro aqui. E o Espírito Santo falava, faz algo, eu estou dentro da visão. Aí, primeiro na minha célula, depois na empresa que eu trabalhava. E eu me via trabalhando lá, todo feliz, contente, cantando, tal. E o Espírito, aquela voz, que eu tenho certeza que é o Espírito Santo hoje, falou assim, tá vendo isso? A mesma pergunta. Eu disse, estou. Aí ele falou, então vem aqui agora. Agora lascou, já vim aqui, onde que eu vou? Outro lugar? Aqui. Me levou à igreja que eu congregava. Luzes apagadas. O louvor tocando. E eu me vi adorando, como eu sempre faço aqui. Já está amassado aquele piso ali, na hora da minha adoração. E sempre foi assim. Faz 20 anos que é assim. E eu espero que venha mais 20, mais 20, mais 20, e eu vou vivendo o primeiro amor, cantando na hora do louvor e dançando, porque eu dançava lá no mundo, eu era pagodeiro. Aí o Espírito Santo falou, dá uma olhada aqui. Eu estava adorando, eu estava chorando na presença de Deus, e quando eu fico ali naquele momento, nada mais me importa. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu não quero saber se estão achando que eu estou me aparecendo, se eu sou crente nisso e miojo, que 5 minutos já está na presença, já está pronto, me chame do que quiser. Aí o Espírito, aquela voz que era o Espírito Santo falou assim, está vendo isso? Eu falei, tô. Nesse momento estava terminando a visão ou o sonho. Quando, primeiro na célula, depois no trabalho, depois no templo da igreja que eu congregava. No templo ele fez a última pergunta, última vez. Está vendo isso? Eu falei, estou. Aí aquela voz falou assim, e você acha que é você que produz tudo isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, não perde o fio da meada. Quando você aceitou caminhar com Jesus, o Espírito Santo imediatamente passou a fazer morada dentro de você. Amém? Vale um aleluia? Vale um glória a Deus? Então faz mais alto, pelo amor de Deus, só para eu achar que tem gente que está gostando. Aleluia, isso já me ajuda bastante. É que eu sou meio carente, sabe? Mas por que o senhor falou isso, pastor? Sabe por quê? Agora você já sabe que você tem o Espírito Santo. Amém? Mas eu tenho uma novidade para você. Você possuir o Espírito Santo é uma coisa. Mas você ser totalmente possuído pelo Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. Vou repetir, que tem gente que não entendeu. Você possuir o Espírito Santo a partir do momento que você recebeu Jesus é uma coisa, mas você ser totalmente possuído pelo Espírito Santo é outra completamente diferente. Portanto, que nós não nos acostumemos com migalhas. Eu não quero somente tê-lo, eu quero que ele me tenha. Eu preciso que ele me tenha. Te amo, tá? Vou até dormir com você hoje. Eu preciso que ele me tenha. Eu preciso que ele me possua. Por que que nós damos vazão quando a pessoa fala assim: fulano foi possuído pelo Exu Caveira, Beltrano foi possuído pela Cabocla Janaína, Beltrana foi possuída pela Pombagira. Gente, é tudo espírito e possui mesmo, mas eu e você nascemos para ser possuídos pelo Espírito Santo e não ter mais o controle de nada. Eu tenho ficado maravilhado com as joias que Deus tem distribuído para essa igreja, saindo daqui. É amor para tudo quanto é lado, é gratidão para tudo quanto é lado, é Deus bendito para tudo quanto é pregação. Quantos têm percebido isso? Deus está distribuindo amor, esse altar aqui é o trono de Deus que derrama amor nessa igreja. Mas o que nós estamos fazendo? Como nós estamos lidando com isso? Será que nós nos lembramos o tópico do culto da semana passada? Talvez não. Eu estou desde as 4 da manhã acordado, sabe por quê? Porque eu não queria pregar isso daqui. Eu acordei hoje às 4. Eu lavei louça, eu fiz café, eu fiz pão de queijo. Só faltou lavar calçada. Eu me vi um senhor de 75 anos. Não é? Eu tinha uma vizinha em São José dos Campos, ela tinha uns 80 anos. São José dos Campos foi uma escolinha. Só abrir uma janelinha aqui e já fecha. São José dos Campos foi nossa última igreja, ficamos lá quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. E lá é frio. Então eu costumo dizer que lá foi o cursinho para a gente vir para cá. Lá também é frio, o inverno lá funciona. Pegamos 2 anos de inverno lá. Oração das 6 da manhã também lá era de noite. Então nós já estávamos habituados com o frio. Teve uma manhã que eu saí para levar o João na escola. Estava 7 graus, eu vi no termômetro do carro. 10 para 7. Ela estava terminando, todos os dias, tá? Não era só nesse dia, não. 10 para 7, 15 para 7, ela estava terminando de recolher todas as folhas da rua e a calçada dela já estava tinindo. Eu olhava para o João e falava assim, meu sonho é ficar velho para poder fazer isso. E hoje eu acordei 4 da manhã e eu vi que eu estou velho. Meu sonho está se realizando. É doido, gente.
Mas eu estou fazendo brincadeirinha aqui para ver se vocês caem na minha, porque eu não queria pregar isso hoje. O que Deus tem derramado desse altar. Palavras do nosso pastor. Nessa igreja não prega julgo. Amém ou não amém? Aí vem o pastor Emerson e quer estragar tudo. Quero te dizer, se você tiver que ficar bravo, fica bravo com Deus. Depois você vai orar e fala com Ele, porque eu estou aqui porque Ele falou. Está escutando, pastor Josmar? Te amo. Uma coisa é eu possuir o Espírito Santo. Outra coisa é Ele me possuir completamente. E quando Ele me possui completamente? Hoje estamos aqui há 8 meses. Foi acho que a primeira ou a segunda vez que eu tive que ir ao banheiro durante o louvor. Porque eu me cuido. Para mim, a hora de culto não é hora de ir ao banheiro, não é hora de atender telefone celular. Eu estou adorando ao meu Deus. Não é hora de tomar água, já traz a sua garrafinha quem tem problema, já toma a sua água. A não ser as pessoas que têm problema de incontinência que tem que ir. Mas eu estou em processo de emagrecimento, não sei se deu para perceber, até coloquei a camisa por dentro hoje. Já foi 200 gramas já. Ó a bola do olho como que eu emagreci, ó. Eu estou em processo de emagrecimento. Ontem foi uma pessoa em casa tentar me corromper, me ofereceu Coca-Cola, cara, o inimigo mora ao lado. Mas eu resisti. Só que hoje de manhã eu tive que tomar Coca-Cola. Nossa garrafa de água de 20 litros acabou. E eu esqueci de buscar ontem. Fui tomar meu remedinho de manhã, não tinha água. Eu olhei aquele extintor dentro da geladeira. Falei, vou ter que tomar um gole dessa desgraça. E o pior que é bom, né, gente? Aí você toma um gole e você faz... Até esqueci o que eu estava falando. Vai querer fazer gracinha, sai do tema. Eu estava dizendo o quê? Que hoje, acho que foi a primeira ou a segunda vez que eu tive que ir ao banheiro. Durante o momento de adoração. Só que eu fui ao banheiro rapidão, estava cuidando a visita que nós vamos receber, chegaram bem, graças a Deus, louvado seja Deus, né? Pelos nossos irmãos de Campo Grande que estão aqui, depois eu apresento eles. E fui ao banheiro, aí eu voltei. Eu não quis nem passar aqui, porque quando você passa ali, aquela luz desgramada ali, ela delata você, que você está passando lá, ela acende, né? Aí eu passei por aqui, ó. Para não atrapalhar ninguém. Aí, queridos, cheguei, dei a volta, voltei aqui. Quando eu voltei, o louvor estava ungido demais hoje, não estava? O louvor nosso é ungido, mas hoje transbordou, não era? Desde a palavra de saudação, Deus já está falando aqui. Quem percebeu? Então, se eu fosse você, eu sairia daqui hoje com uma atitude diferente. Amém? Fala amém. Me ajuda, gente. Aí, o louvor ali, e quando eu voltei, passou um pouquinho, eu já estava de novo. Aí, de repente, o Satanás, porque o Satanás vem no culto. Ele manda os demôniozinhos dele, desavisado, vir. Eles vêm cultuar. Vem. Alguns vêm disfarçados nas roupas das irmãs, nas roupas dos irmãos. Outros vêm disfarçados de olhar altivo, mas ele vem no culto. Aí, de repente, eu tinha acabado de ir ao banheiro, voltei aqui, estou adorando, de repente, eu já estava no terceiro céu de novo. Aí veio uma voz assim, falou, deixa de ser palhação, quem está atrás de você deve estar achando que, como que pode, já está na presença de novo, acabou de sair, acabou de voltar. Veio isso na minha mente ali, ó. Aí o Espírito Santo me ajudou. Aí eu falei para aquela voz assim, não é que em 5 minutos eu fiquei cheio. É porque eu vivo na presença dEle. Eu vou repetir. Não é porque em 5 minutos eu fiquei cheio. É porque eu vivo na presença dEle.
Sabe por que o Espírito Santo me levou na minha célula? Volta aqui. Vocês lembram desse lugar? Era a célula, ali era a empresa, aqui era o culto. Sabe por quê? Porque eu oro ao Espírito Santo para Ele me dar a palavra, nós meditamos na palavra, nós vivemos em oração. Sabe por que Ele me levou na empresa? Porque lá na sua empresa, quando as coisas estão difíceis, pode pedir ajuda para o Espírito Santo, que Ele está prontinho para te ajudar. Sabe lá na igreja, quando você está meio enrustido, você não sabe como adorar, fala para o Espírito Santo, me ensina a adorar. Então você vai aprender que você não precisa ser cheio, basta você ter Ele o tempo todo em você. Quem vive pedindo habitação, esqueceu que é morada. Vou repetir. Quem vive pedindo habitação, se esqueceu que é morada. Se Ele já mora dentro de mim, eu não posso confundir Ele com um pequeno arrepio. É bom, foi bom hoje no culto. O primeiro momento dessa palavra também foi ótimo. Mas o Espírito Santo não é só isso. O Espírito Santo é aquele que quando fura o pneu do seu carro, você vai dar um glória a Deus e fala, Deus, me mostra qual borracheiro que eu vou abençoar hoje. Ainda que ele vai levar os meus últimos 25 que está na carteira. Mas depois o resto o Senhor proverá. Quem é cheio do Espírito Santo faz isso. Quem é cheio do Espírito Santo entende que todos os dias, 7h45, você dá partida no seu carro. Mas um belo de um dia você foi dar partida e o carro, tec, não pegou. Tec, 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 não pegou. Você fala, mas está tudo em dias. Estou olhando aqui, tem faísca, tem combustível, tem tudo, tec, tec, tec. Espírito Santo, o que está acontecendo? Aí você para, ora, fala, o que está acontecendo, Espírito Santo? Me ajuda. Aí você dá partida de novo, tec, pegou, você fala, obrigado, Espírito Santo. Aí você sai. Aí tem um cruzamento que é preferencial sua, você passa. Aí você está indo naquela rua, já aconteceu isso comigo, tá? Você está indo assim, eu estou indo aqui. De repente, em alguns segundos, passa um desavisado e furou a preferencial. Só fez assim, ó, e foi embora. Sabe o que foi isso? Foi aquelas 2, 3 partidas que não deu no seu carro e você saiu alguns minutinhos, alguns milésimos de segundo atrasado. Porque era para você estar passando naquele local que aquele desavisado furou a preferencial. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele quer conviver com você. Ele quer ouvir isso de você. Ele me levou lá na oficina. Oh, meu Deus, me perdoe quem tem Fusca. A sociedade do Fusca não precisa me processar, não. Mas é uma desgraça tirar para-choque e para-lama de Fusca. Oh, meu Deus do céu. Você ia tirar aquilo lá, é um monte de parafusinho assim, ó, uma distância assim. E você vai tirando. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Sempre tem 1 ou 2 que endurece. E aí você está com a chave ali, gente. E você vai, de repente escapa. Essa parte aqui sai um bife desse tamanho assim, porque bate no para-barro, assim, por baixo do para-barro, assim, do para-lama do Fusca. E já sai aquele bife assim. Aí você olha assim, chega a estar branco. Aí você morde, arranca e fala, Espírito Santo, me dá paciência que se me der força eu jogo esse Fusca lá na rua. Ô Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo fala assim, vai lá, pega um desengripante, joga no parafuso, aí você pega um martelinho, não sei como isso, mas funciona. Aí você pega um martelinho, vai lá e fica batendo. Tac, 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 tac. Aí você tenta de novo. Ô Espírito Santo, não está saindo não. Vai lá, chama o pessoal da solda lá e manda dar um calor nesse parafuso aí. Não saiu, você vai lá e corta o parafuso e fica sem um parafuso a menos o paralama. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Você pedir ajuda para o Espírito Santo lá no seu trabalho? Pastor, vão me achar louco.
A Bíblia diz que o que para o mundo é loucura, para você e para mim chama-se poder de Deus. O Espírito Santo é tão especial, próximo tópico, que ele só veio depois que Jesus voltou ao Pai. Sabia? Eu estava lendo esse texto ontem e eu fiquei imaginando isso daqui. Sua Bíblia está aberta em João 16? Olha aí. Não precisa, projeta aqui para mim que ajuda o povo e a gente não perde. João 16, 12. Amém? Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Verso 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Volta no 12, por gentileza. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas vocês não vão suportar tudo que eu vou falar. Sabe por quê? Porque por ora eu estou ao lado de vocês, mas quando eu estiver dentro de vocês, na presença do Espírito Santo, então vai ficar muito mais fácil de vocês me entenderem, de vocês me obedecerem, porque obedecer quem está ao lado é difícil, mas obedecer quem está dentro é diferente. Discipulado funciona. Tem 20 anos que eu trabalho com discipulado, eu e Cris. Funciona. É bom discipulado, eu amo discipulado. Mas uma coisa é o seu discipulador falar para você. É alguém que está ao lado. A outra coisa é o discipulador que é cheio do Espírito Santo, orar a Deus depois do discipulado, aí ele coloca uma mãozinha para o discípulo assim, ó, orando por você e por sua família. Deus, eu falei para ele que era assim, assim, assim que a família funciona. Eu falei para ele que era assim, assim, assim. Mas agora, Pai, fala com ele, porque eu falar, eu estou ao lado dele, mas o Senhor está dentro dele. Vai ser bem mais fácil de convencer aquela benção, para não falar outra coisa, que ele precisa tomar essa atitude. Ouvir quem está ao lado é uma coisa. Mas agora ouvir quem está dentro é outra. Se Jesus falou que enquanto ele estava vivo, não dava para eu e você entender, precisa desenhar? Vamos utilizar mais o Espírito Santo, ele está sendo subutilizado. Quantas vezes nós saímos daqui do culto, pastor Josmar, cheio de amor, porque Deus te ama, pode uma coisa dessa, ele ter dado o seu único filho por amor a nós, aí você sai aqui, você fala, aí enquanto você está sentado aí você fala, oh Deus, é verdade, eu sei Espírito Santo, eu preciso, dá até para vir orar aqui, um dia na semana dá, tem sexta-feira que tem oração aqui, ó, quer saber, eu vou vir sim e tal, você até tem vontade. Pastor Hermes está mandando um monte de WhatsApp para eu voltar para o curso da EMAC, domingo, 9 horas da manhã. Eu quero ir, eu quero ir. Pede para o Espírito Santo que ele te traz. Não estou pregando por tabela não, tá? Estou falando o que eu vivo. E não estou pregando aqui contra ninguém, não. Estou falando porque é assim que funciona. Sabe por quê que nós não conseguimos certas coisas? Porque quando a gente sai dessa porta para lá, nós nos esquecemos do Espírito Santo. E sozinho nós não conseguiremos. Porque João 15,5, Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós queremos estudar, queremos nos entregar, queremos levantar de madrugada para orar, queremos vir aqui na oração das terças e quintas de manhã, queremos vir nas irmãs do círculo de oração da noite, queremos, sim, dá vontade, até arrepiamos, até choramos, até... Ai, gente, eu creio que domingo, 9 horas da noite, é tanto voto que acontece nesse templo aqui, mas na segunda-feira todos vão pelo ralo.
Pastor, o que é isso? Eu falei para vocês que eu não queria pregar isso hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos subutilizando o Espírito Santo. Eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para me ajudar, eu vim aqui para nos lembrar que nós precisamos pedir para Ele. Peça para o Espírito Santo que Ele dá a todos. Ele dá a nós, queridos. Falei que hoje está apertado o tempo, não vou conseguir nem falar dos dons. Quantas promessas e quantos votos nós já fizemos. Deus está colhendo todos, mas nessa noite Ele veio aqui te falar, você não cumpriu porque você quis fazer sozinho. Nessa noite eu trouxe meu filho para dizer, pede para o Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Peça ao Espírito Santo, mas eu tenho que pedir em nome de Jesus. Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa, só que são diferentes. Agora entenda quem quiser entender. Efésios 4:8. Já estamos caminhando para o final. Pode falar aleluia aí. Roubaram Efésios da minha Bíblia. Eu não sei cantar aquela musiquinha, sabia? Do Ministério Infantil. Quem sabe aí me ajuda. Achei. Não cantaram, né? Vocês vão me amar ainda. Vocês vão me amar. Efésios, capítulo 4. Eu sei que vão projetar ali, mas eu quero ler na minha. Efésios 4:8. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também o que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outros para mestres. 12. Com o propósito. Repete comigo, propósito. De novo, propósito. Sim, foi com o propósito de quê? De aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Fala comigo, eu sou santo. O que significa santo? Significa separado para Deus. Alguns aqui eu chamo de santo de vez em quando. Estou acostumado. Tem uns que olham assim e falam, eita. Santo significa separado. Ele distribuiu dons aos homens, chamou e designou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para mestres, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos. Existe um propósito para eu e você termos o Espírito Santo. O Espírito Santo não se resume a orar em línguas, o Espírito Santo não se resume a arrepios, o Espírito Santo não se resume a choro, o Espírito Santo não se resume a cair na unção, o Espírito Santo não se resume a risada, unção do riso. Tudo isso é bom e é demais de bom viver isso. Mas o Espírito Santo, ele se resume em propósito. Tem um propósito. E qual é o propósito? Deus tem um para você, tem outro para você, tem outro para você, tem outro para você, para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, é o Espírito Santo que usa os dons também para o nosso aperfeiçoamento. É o Espírito Santo. Então eu não quero ser possuído pelo Espírito Santo só para dizer que eu tenho o Espírito Santo, só para dizer que eu tenho dom de revelação, só para dizer que quando eu oro e imponho a mão na cabeça, Deus fala com as vidas através da minha imposição de mãos. Eu não quero isso para dizer que eu tenho superpoderes. Isso é somente para aperfeiçoar. Quantas e quantas vezes
Eu paro no caixa do supermercado, quantas e quantas vezes eu oro com imposição de mão na vida de algumas pessoas e Deus fala. Aí eu pergunto, falo assim, você contou isso para mim? Aí a pessoa fala, não. Você já tinha contado para alguém? Aí a pessoa fala, não, você falou coisa que só eu e Deus sabem, não contei nem para minha esposa. Você sabe por que Deus te mostrou isso? Não foi para eu me achar só porque eu tenho dom. Foi porque Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele colocou na sua frente um cabeçudo, comedor de arroz e feijão, igual a você, para falar coisas do profundo e do escondido do seu coração, porque Ele quer tratar você. Porque Ele quer lidar com você. Os dons que Ele te dá são dons do Espírito. Então, amados irmãos, indo mais para o finalzinho, repita comigo, ufa. Não quiseram, né? Tito 3:4. Concluindo. Pastor, qual o objetivo dessa palavra? O objetivo dessa palavra é que eu e você aprendamos a utilizar melhor o Espírito Santo que está à nossa disposição. Ele está à nossa disposição. Ele não quer ser somente o Espírito. Ele se resume a muito mais do que isso. Não adianta rodar no manto, girar, cair. Obrigado, Santo. Não adianta girar no manto, cair, orar em línguas, ser cheio, perder a noção do tempo, girar cambalhota, ficar no riso, tal, e no outro dia a vida não teve nenhuma transformação. Eu caí 3 vezes no Espírito, nesses 20 anos. Pastor, o senhor está dizendo que não pode cair no Espírito? Pode fazer o que você quiser. Mas qual o propósito de cair no Espírito Santo? Existe um propósito. Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Tem um propósito. Qual o propósito de receber dons do Espírito Santo? Tem um propósito. Das 3 vezes que eu caí na unção do Espírito, colocaram a mão na minha cabeça, eu desliguei, quando eu vi eu estava no chão, a perna estava totalmente adormecida mesmo, a voz veio e falou assim, das 3 vezes, 2 repetiu, é aí que você tem que estar, no chão, não se ache de mais do que você é. Estou abrindo meu coração aqui. Então quando eu caí, houve um propósito. Então não tem unção do caicai que no outro dia a irmã continua linguaruda, o irmão continua cheio de vício, o outro irmão continua mentindo, o outro continua roubando, tal. Não adiantou nada cair no Espírito Santo. Dons têm propósito. Qual? Aperfeiçoamento dos santos. Por isso que eu falo, tem muita balela e muita mentira do Espírito Santo. É coisa séria falar do Espírito Santo. Mas Jesus quer que nós falemos mais do Espírito Santo e Ele quer que nós falemos mais com o Espírito Santo. Tito 3:4. Contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas as misericórdias e o amor pela humanidade. 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Não! O Espírito Santo, a cruz, não foi porque seu olhinho é mais azulzinho do que o irmãozinho do lado. Não! Mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Continua. Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja,
Não é pelos nossos belos olhos azuis. Ele nos amou tanto que Ele derramou o Espírito Santo sobre todos copiosamente. Sabe o que é copiosamente? É transbordando, boa medida, sacudida, recalcada, transbordando. Quantos já foram tomar garapa? Caldo de cana, suco de cana? Você toma aquele copo torcendo para o garapeiro colocar o que para você? Um chorinho. Você quer mais? Deus já deu o chorinho para nós. Eu quero desse chorinho. Eu não quero só um pouco. Eu quero um pouco mais. Ele derramou copiosamente e colocou e derramou. E Deus estava olhando assim. E Jesus falou: Pai, o Senhor já encheu. Deus falou para Jesus: derrama, 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 derrama. Ele derramou copiosamente sobre todos. Existe um Espírito Santo dentro de mim e de você, que quer nos guiar por toda a verdade. Ele tem o poder do convencimento. Tudo que eu falar aqui vai se perder. Mas se o Espírito Santo te falar, não se perde. Um dia meu pastor, da outra igreja, teve uma conversa difícil comigo. Eu estava com crises, uma das com meu filho mais velho. E ele chegou, colocou o dedo na minha cara e disse: você não está preocupado com seu filho, você está preocupado com a sua reputação. Eu olhei para ele, não creio num negócio desse, você está falando isso. É verdade. Quem está pecando não é o Bruno. Quem está pecando é o filho do Emerson. Na sua mente é isso. Meu irmão, o peão tem que estar cheio do Espírito Santo para falar isso para o outro, não tem? Aí eu disse assim para ele. Eu sou fácil de lidar, mas ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou difícil. Quando acabou a conversa, ele me amou, mas ele me deu de dedo na cara no sentido figurado. Quando acabou a conversa, eu disse para ele: eu vou orar sobre tudo que o Senhor me falou. Ele deu uma risadinha sarcástica, de quem ama, mas que tinha um pouquinho de sarcasmo, e disse assim: eu sabia que você ia falar isso. E você vai orar, e eu vou orar de cá, e o Espírito Santo vai te falar. Não precisou muito não, só uns 2, 3 dias depois, o Espírito Santo me pegou no carpete da minha sala, me jogou no chão, e deu de bacheiro, que nem diz lá, na minha terra. Só que daí foi o Espírito Santo me falando. Pastor, o senhor está menosprezando o ensino de pastor? De forma alguma. De forma alguma. Por isso que nós caminhamos em discipulado nessa casa de oração. E quem não está sendo discipulado, quero te dizer, você está perdendo tempo. Quem não está sendo discipulado, procure alguém aqui e seja discipulado. Porque o discipulado não é mágica, é transferência de vida cristã. Já tem 8 meses que começou o discipulado aqui. Tem gente ainda que não foi discipulado. Se entregue. O Espírito Santo quer usar. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer usar as pessoas. O Espírito Santo quer ser mais utilizado na sua e na minha vida. Chamar o ministério de altar.